Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia, né? Mais uma palavra aí para a gente alimentar o nosso coração, né? Refletirmos. É muito importante a gente ouvir uma palavra do Senhor, ler as Escrituras e refletirmos sobre aquilo ali e o que for bom a gente guardar em nosso coração, né? Para que a gente não peque contra o Senhor e tenha entendimento da palavra, né? Quantos que andam por aí e vão à casa do Senhor, mas não têm entendimento nenhum. Mas por que não reflete, né? É preciso refletir na palavra do Senhor, né? Guardando em seu coração, porque assim você irá ter entendimento e o inimigo não nos engana, né? Quando a gente conhece a palavra do Senhor. Eu queria deixar uma mensagem hoje aqui, assim, muito importante, né? Aonde eu quero deixar que a gente nunca pode se esquecer do nosso Deus, né? Como muitas pessoas fazem. Tem gente que acha que Deus é supermercado, né? Por que supermercado? Onde ela vai lá, busca o que ela quer, depois larga para lá, né? E só volta quando necessita de mais alguma coisa. Mas nós não devemos ser assim. Nós temos que se lembrar do nosso Deus, né, o tempo todo. Se a gente estiver na fase ruim, a gente tem que se lembrar do nosso Deus, mas quando vier a fase boa, quando o nosso Deus, né, nos conceder vitórias, bênçãos, também temos que continuar sendo fiel a Ele, se lembrando que nós não vamos, né, ao nosso Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem, né, a nos oferecer, mas sim pelo que Ele é. Eu quero deixar aqui 3 versículos para que sirva de base. E diz assim, ó, em 1 Crônicas, capítulo 16, vou ler 3 versículos, do 10 ao 12. Diz assim, ó: Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Olha essa palavra, né? É uma palavra assim que a gente tem que guardar, né? Se lembrar dela, para que a gente não faça, né, como muitas pessoas que vão buscam o Senhor, né? Quantas pessoas quando vem uma dor, vem uma dificuldade, né, tá dentro de um hospital, ali vai alguém, prega a palavra para ele, ela sai dali, vai para a igreja, né? Começa a seguir e aí Deus vai libertando daquele mal, vai tirando aquela dor, e aí passa o tempo, ela vai ficando mais um pouquinho, né? E de repente, quando tudo fica bem, quando as coisas melhoram, que não há mais dor no corpo, não há mais dor na alma, aquela pessoa some, né? Nunca mais volta para as coisas de Deus. Aí, passado um tempo, volta a dificuldade dela de novo, ela se lembra de Deus, né? Porque ela se lembra de quem a socorreu naquele tempo de dor. Quando o homem não pôde solucionar, ela veio à memória, né? Ah, Deus me restaurou aquela vez, vou lá novamente. E aí vai e faz todo o caminho novamente. Volta para as coisas do Senhor, o Senhor a abençoa, o que que ela faz? Pé no caminho de novo, né? Mas o que eu queria deixar aqui é que nós não podemos ser assim. Nós temos que refletir, né, nesses 3 versículos para que a gente não seja pessoas que só vão buscar a Deus quando Ele pode oferecer algo, não. O nosso Deus já nos ofereceu algo que está acima de todas as coisas, né? Que foi quando ele se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós, para que a gente tivesse direito à salvação. Então ele não precisaria fazer mais nada, né? Basta a gente estar sempre se lembrando de tudo que ele fez. Quem que poderia fazer um amor tão grande desse, né? Ninguém, nenhuma mãe é um amor tão grande. Mas muitos não querem, né? Muitos só querem lá quando o nosso Senhor pode oferecer alguma coisa, apanhar aquilo ali e depois sumir. Mas o que eu queria deixar é que a gente tem que andar, né, em continuidade, buscando o nosso Senhor. Se vier dificuldade, continue caminhando, confiando, que pode ter certeza que Ele irá nos ajudar. Se vem o tempo de bonança, continuamos, né, não pelo que Ele nos dá, mas sim pelo que Ele é. Ele é digno,
né, de toda a honra e glória, independente do momento em que estivermos passando em nossa vida. Eu queria, né, comentar cada um desse aqui, esse 10 que diz assim: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Nós temos que estar alegres só de buscar o Senhor, né? Porque é bom demais você saber que tem um Deus que permite que você o adore, que fica feliz com a nossa adoração, de saber que a gente vai ali, o busca. A alegria do Senhor é essa, né? O nosso Senhor, ele não quer nosso dinheiro, ele não quer que a gente pegue carro, terreno, nada disso daí não. Ele não é um ser humano que se alegra quando você tem muita coisa, não. Ele quer apenas a nossa fidelidade, que a gente seja fiel a ele. É isso que ele quer. E aí esse 11, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. É o que nós temos que fazer, né? Buscar a força do Senhor. Quando estamos fracos, quando estamos fortes, nós buscamos a força do Senhor, buscando a face dele o tempo todo. Porque se estamos na presença do Senhor, não temos como estar na presença do inimigo, né? Não iremos estar caindo de buraco em buraco, porque estamos diante de Deus, o Todo-Poderoso, que nos aconselha, né, que deixou o seu Espírito Santo dentro de cada um de nós para nos direcionar, né? Então nós temos que buscar Ele o tempo todo. E esse 12, lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Então nós temos que se lembrar de tudo que o nosso Senhor fez lá no passado, né? Das maravilhas que ele fez se entregando naquela cruz ali, apesar de ter sido um momento de dor, mas é um momento de maravilha sim, porque é o que nos concede o direito da salvação. Então nós temos que se lembrar, né, do que foi feito ali, e não só isso, todas as maravilhas que o nosso Senhor já fez na nossa vida, na vida de pessoas que a gente conhece, a gente tem que estar se lembrando, né? Para quê? Isso daí fortalece a nossa fé, por isso que a gente tem que estar sempre lendo as Escrituras. Muitas pessoas, né, querem ir na igreja ver revelações, ouvir revelações, quer que alguém aponte o dedo para ela e conta sobre a vida dela. A maior revelação que existe é a palavra do Senhor. É você abrir a Bíblia, lê ela e pedir ao Espírito Santo que te dê entendimento. Isso daí é a maior coisa que nós temos que fazer, porque é isso daí que fortalece a nossa fé, né? Muitas das vezes o Senhor vai falar com você, você lendo a própria Bíblia, não vai precisar ninguém falar com você exatamente. Mas nós temos também que ir à casa do Pai, nós temos que estar em comunhão com os nossos irmãos, ouvir, né, o que o pastor tem lá para falar, tudo isso nos fortalece. E não podemos se esquecer, né, de se lembrar o tempo todo dos juízos, né, do Senhor, do que ele deixou, né, porque ele é justo. Então ele quer que a gente ande em conformidade com a palavra dele, não é só buscando, né, colocando em prática. Aqueles que colocam a palavra do Senhor em prática, pode ter certeza, está obedecendo a palavra dele, se lembrando dos juízos, se lembrando de tudo que ele deixou aqui escrito, né? Nós não somos eh, perfeito, ninguém é perfeito, mas é possível andar em santidade, né? Se você lê a palavra do Senhor, se você buscar nas Escrituras, pode ter certeza, nós teremos noção do que é certo ou errado, porque o nosso Senhor já deixou escrito, ainda deixou o Espírito Santo dentro de cada um de nós para que nos corrigisse. Essa é a mensagem de hoje, né? Que a gente não venha a ser pessoas que buscam a Deus achando que Deus é supermercado, né? Que vai lá, põe o que quer, pagou e pé no caminho. Depois só volta quando precisa novamente. Não. Nosso Deus, é, ele quer a nossa fidelidade, que a gente o busque o tempo todo, né? Que ele se faça presente dentro do nosso coração, que é o mais importante. Nós temos que estar na presença do Senhor, o, não é todos os dias, é o dia inteiro. Então nós temos que entender isso, né? Que não é buscar o Senhor apenas quando a gente desejar, né? Apenas quando nos for agradável, apenas quando estivermos precisando, não. Buscamos o Senhor e a sua justiça o tempo todo, né? E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A gente tem que colocar o nosso Deus em primeiro lugar, se lembrando que Ele é o Deus da nossa vida, né? Ele é o único que a gente ainda vê esperança nesse mundo, porque no homem não há mais esperança.
né? Muitas pessoas estão colocando a esperança nos homens, né? Período de eleição, essas coisas assim, está todo mundo confiando que é o homem que pode solucionar. O homem pode resolver nada se não for instruído por Deus. Por isso, a nossa maior confiança tem que estar em Deus. Temos que colocar nas mãos do Senhor, pedir Ele, né, que toque na mente das pessoas, que nos dê entendimento, né, na hora de um voto, alguma coisa assim, com certeza, mas só o Senhor pode iluminar a mente do ser humano e iluminar até a nossa mente. Por isso que nós temos que o buscar o tempo todo. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento da importância de te buscarmos o tempo todo, Senhor, de estar sempre se lembrando de ti, andando no seu caminho e se alegrando com a sua palavra, se alegrando com o seu Espírito Santo. Abençoe cada pessoa que ouve essas mensagens, esteja os guardando, protegendo, Senhor, iluminando os seus caminhos e que eles possam estar sempre se lembrando da importância de te buscar e te colocar acima de todas as coisas, pois o Senhor nos amou mais do que todas as coisas, por isso devemos te colocar acima de todas elas também. Abençoe a cada um, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.